Você sabia que o número 12 aparece mais de 180 vezes na Bíblia, sempre carregando um significado profundo? Desde as 12 tribos de Israel até as 12 portas da Nova Jerusalém no Apocalipse, o número 12 está em toda parte, simbolizando completude, autoridade e o plano divino para a humanidade. Hoje, vamos mergulhar nas Escrituras e entender o que esse número representa e como ele conecta o passado, o presente e o futuro da nossa fé. O número 12 na Bíblia chama muita atenção, aparecendo 189 vezes ao longo das Escrituras. Ele é mencionado 26 vezes em 1 Crônicas e 22 vezes no livro de Apocalipse, geralmente indicando algo de grande relevância. Um exemplo notável é o das 12 tribos de Israel. Jacó, uma figura central, teve 12 filhos que se tornaram os fundadores das 12 tribos de Israel. Gênesis 35, 22 a 26. Esse não é apenas um detalhe genealógico, mas algo de enorme importância, pois essas tribos formaram a nação de Israel. O número 12 aqui representa uma entidade completa e unificada. As 12 tribos são mais do que apenas uma árvore genealógica. Elas constituem um elemento fundamental da Bíblia, moldando a identidade do povo de Deus e permeando a narrativa da história da salvação, de Abraão até Jesus, chegando até as visões proféticas do futuro. É uma história de promessas feitas, identidades formadas e destinos cumpridos. Jacó, que foi filho de Isaque e neto de Abraão, teve 12 filhos: Rúben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Aser, Naftali, José e Benjamim. Cada um deles se tornou o líder de uma tribo, formando as 12 tribos de Israel, conforme confirmado em Gênesis 49, 28, que diz: todos estes são as 12 tribos de Israel. E foi isso que seu pai lhes disse quando os abençoou, dando a cada um a bênção apropriada. Essas tribos eram cruciais porque compunham a nação de Israel. Imagine um quebra-cabeça com 12 grandes peças. Cada tribo era uma parte e juntas formavam o retrato completo de Israel. Essa estrutura foi central para como as pessoas se identificavam e interagiam com a nação. Há, no entanto, um detalhe interessante. Em Números 1, vemos que a tribo de Levi não é contada junto com as outras. Isso porque os levitas eram a tribo sacerdotal, encarregada das funções religiosas. Eles tinham um papel especial, descrito em Números 1, 47 a 50, onde o Senhor instrui Moisés a não contar os levitas entre as outras tribos, mas a designá-los para cuidar do tabernáculo e de seus pertences. Isso não significa que os levitas foram esquecidos ou que eram menos importantes. Na verdade, o oposto é verdadeiro. Eles tinham uma missão especial. Diferente das outras tribos, que se preparavam para batalhas ou administravam terras, os levitas tinham a tarefa sagrada de cuidar do tabernáculo, o lugar onde os israelitas adoravam a Deus. Podemos pensar nos levitas como os responsáveis pela manutenção e segurança desse lugar sagrado. Eles eram como novos Adão e Eva, escolhidos por Deus para representar sua presença e bênçãos às outras tribos. Era uma grande responsabilidade e uma honra imensa. Assim, os levitas eram contados separadamente porque sua função era distinta das demais. Eles não lutavam no exército ou trabalhavam na terra como as outras tribos. Em vez disso, cuidavam do lugar de adoração de Deus. Isso os destacava tanto em suas responsabilidades quanto na forma como eram contados. Mas como tudo isso se conecta a Jesus? A Bíblia é detalhista em relação à linhagem e promessas. Lembrando a promessa de Deus a Abraão em Gênesis 12:3. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de ti serão abençoados todos os povos da terra. Essa promessa se cumpre em Jesus, que pertence à tribo de Judá. A linhagem de Jesus é crucial porque, por meio dele, a salvação é oferecida a todos, cumprindo a promessa de Deus de abençoar todas as nações por meio dos descendentes de Abraão. No Novo Testamento, Jesus é chamado de o leão da tribo de Judá, Apocalipse 5:5, destacando sua linhagem real e messiânica.
Essa conexão com Judá e, por extensão, com as 12 tribos, enfatiza a continuidade e o cumprimento das promessas de Deus ao longo da Bíblia. O número 12, representado pelas tribos de Israel, não é apenas um detalhe histórico, mas desempenha um papel significativo na profecia bíblica e na identidade do povo de Deus. As tribos funcionam como pedras fundamentais de Israel, e cada uma teve seu papel na formação da história e do destino do povo escolhido. Por exemplo, em Josué 7:1 e 1 Samuel 9:1-2, vemos como as identidades e histórias das pessoas estão profundamente entrelaçadas com sua afiliação tribal. Até no Novo Testamento, essa identidade tribal ainda é relevante. O apóstolo Paulo, por exemplo, se identifica como pertencente à tribo de Benjamim, conforme Filipenses 3:4-5, mostrando que essa linhagem continuava sendo importante. E olhando para o futuro, as tribos também têm um papel nas profecias sobre os tempos finais. Em Apocalipse 7:2-4, fala-se de 144 mil pessoas, 12 mil de cada tribo, que serão seladas e espalharão o evangelho durante a grande tribulação. Esta profecia é como um momento de círculo completo, ligando as antigas tribos de Israel ao plano final de redenção de Deus. Outro ponto importante sobre o número 12 na Bíblia é a escolha dos 12 discípulos por Jesus. A decisão de escolher 12 homens como seus associados mais próximos não foi aleatória. Para quem conhecia a história e as tradições de Israel, o número 12 tinha um peso significativo. As 12 tribos representavam a fundação da nação, representando todo o povo de Israel. Portanto, os discípulos simbolizavam o início de algo novo, uma nova Israel. Esse ato, por si só, era uma afirmação poderosa que ressoava com as esperanças judaicas de um Israel renovado, esperanças que eram centrais para o entendimento das promessas de Deus. No Evangelho de Mateus, há um estilo de escrita chamado quiasmo, que é quando você diz algo e depois diz o oposto, mas invertido. Mateus usa essa técnica para mostrar como o que Jesus faz é semelhante ao que ele diz aos apóstolos para fazerem. Por exemplo, em Mateus 9:13-38, Jesus prega e cura, vendo as pessoas como ovelhas sem pastor. Depois, em Mateus 10:1-8, ele envia os apóstolos para fazerem exatamente as mesmas coisas, pregar e curar. O ponto central desse quiasmo é a escolha dos 12 apóstolos e o fato de Jesus lhes dar autoridade. Essa autoridade é crucial, porque nos primeiros capítulos de Mateus 1-9, o evangelista se concentra em mostrar a autoridade de Jesus, sua linhagem real, cumprimento de profecias, ensinamentos e poder sobre forças naturais e sobrenaturais. Em Mateus 10, Jesus compartilha essa autoridade com os apóstolos, dizendo que quem os recebe, me recebe. Mateus 10:40. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês são meus representantes. Como as pessoas os tratam, é como se me tratassem. Essa ideia se estende à sucessão apostólica, que é uma maneira de dizer que a autoridade dada aos 12 apóstolos foi passada para gerações seguintes. Na Igreja Católica, por exemplo, vê-se os bispos como sucessores dos apóstolos, mostrando que, ao ouvir esses líderes, os fiéis estão seguindo os ensinamentos de Jesus, assim como fariam se estivessem ouvindo os apóstolos originais. Jesus nomeou 12 discípulos para que eles estivessem com ele, para receber instruções e para que ele pudesse enviá-los a pregar o evangelho como apóstolos, ou seja, como seus mensageiros especiais e representantes escolhidos pessoalmente. Ele deu-lhes autoridade e poder para expulsar demônios. Ele nomeou Simão, a quem chamou Pedro, e Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago. A esses dois, ele deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. Também nomeou André, Filipe, Bartolomeu, Natanael, Mateus, Levi, o cobrador de impostos, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu,
Judas, filho de Tiago, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Marcos 3:14-19. Ao escolher 12, Jesus estava ecoando o tema do Antigo Testamento de completude e autoridade. Mesmo depois que Judas traiu Jesus e foi substituído, os discípulos se certificaram de voltar ao número 12, adicionando Matias, Atos 1:26. Isso destaca a importância de refletir esse número completo e autoritativo. Mas por que Jesus escolheu 12 apóstolos? A escolha dos 12 não foi apenas uma questão de número. Jesus estava fazendo uma declaração ao escolher esse grupo, simbolizando a formação de um novo Israel, centrado em si mesmo. Esses 12 homens foram os líderes fundamentais dessa nova Israel espiritual, que Jesus estava constituindo, não baseada em etnia ou geografia, mas na fé nele e em seus ensinamentos. Essa decisão de Jesus não foi apenas sobre montar uma equipe, mas sim um movimento estratégico e significativo, sinalizando um novo capítulo no plano de Deus. Os 12 apóstolos representavam um novo começo, uma renovação da promessa de Deus para o seu povo. Eles foram a linha de frente de uma nova forma de Israel, uma comunidade definida pela fé em Jesus e pelo compromisso de espalhar sua mensagem. Em resumo, a escolha dos 12 discípulos foi uma jogada mestre. Ela conectou a missão de Jesus à história de Israel, sinalizou o início de um novo Israel espiritual e preparou o terreno para a disseminação de seus ensinamentos. Além disso, demonstrou que Jesus estava sério sobre compartilhar sua autoridade e missão com outros. Em todas essas instâncias, seja nas 12 tribos, nos 12 discípulos ou nos 12 anos de sofrimento de uma mulher, o número 12 serve como um símbolo de algo completo, com autoridade ou significado. É como um fio que passa por toda a Bíblia, unindo diferentes histórias e ideias em uma tapeçaria maior e coerente. Então, quando você se depara com o número 12 na Bíblia, pense nisso como um sinal para prestar atenção. Ele geralmente está ali para destacar algo importante, completo ou autoritativo, moldando, como entendemos, o quadro maior da história e do plano de Deus. Outro exemplo interessante é o das 12 portas do céu. Essas portas fazem parte da Nova Jerusalém, uma cidade magnífica descrita no livro de Apocalipse, que desce do céu para uma nova terra, brilhando com a glória de Deus. A cidade tem um grande e alto muro com 12 portas, cada uma guardada por um anjo e inscrita com os nomes das 12 tribos de Israel. Apocalipse 21:12. Cada porta é feita de uma única pérola e essas portas nunca se fecham. Apocalipse 21:25. Mas por que 12 portas e por que os nomes das tribos de Israel? Para entender isso, precisamos voltar a Abraão. Deus prometeu a ele uma grande nação, e seu neto Jacó, mais tarde chamado de Israel, teve 12 filhos, que se tornaram os líderes das 12 tribos de Israel. Gênesis 49. Em Jerusalém, durante o tempo do rei Davi, Deus escolheu a cidade como seu lugar de descanso. 2 Crônicas 12:13. Avançando para Apocalipse, vemos uma nova Jerusalém celestial, representando o reinado de Jesus, o Cordeiro. O alicerce dessa cidade representa os 12 apóstolos. Apocalipse 21:14, ligando o Antigo Testamento, as tribos, e o Novo Testamento, os apóstolos. As portas estão organizadas de maneira perfeita, 3 de cada lado da cidade. Apocalipse 21:13, com o nome de uma das tribos inscrito em cada uma, como uma homenagem aos patriarcas. Mas isso não se refere apenas a Israel. Trata-se de todo o povo de Deus, de todas as eras. Em Romanos 9, Paulo fala sobre a diferença entre ser um descendente físico de Abraão e ser um descendente espiritual. Ou seja, qualquer pessoa que tenha fé em Deus, como Abraão, é considerada sua descendente. Não é apenas sobre linhagem sanguínea, mas sobre fé. O verdadeiro Israel, segundo o Novo Testamento, inclui todos aqueles que confiam em Jesus, tanto judeus quanto gentios. Há também uma interessante comparação com a cidade na visão de Ezequiel, que também tem portas nomeadas com as tribos de Israel. Ezequiel 48,
30 a 34. Essas visões estão conectadas, mostrando um plano consistente de Deus ao longo da história. O mais importante é que os anjos guardam essas portas, assim como um anjo guardou o Éden após a saída de Adão e Eva. Gênesis 3:24. Nada impuro ou profano, nem qualquer pessoa que pratique abominações ou mentiras poderá entrar na cidade. Apenas aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Apocalipse 21:27. O fato de cada porta ser feita de uma única pérola é fascinante. As pérolas eram extremamente valiosas naquela época, e essa menção é como dizer que a Nova Jerusalém é inestimável, o maior de todos os tesouros, algo que Jesus menciona em sua parábola sobre a pérola de grande valor. Mateus 13:45 a 46. A cidade vale mais do que qualquer outra coisa. O fato de as portas da Nova Jerusalém nunca se fecharem significa que sempre haverá segurança e paz. É como um convite aberto para todos, de todas as direções, para experimentarem a graça de Deus. É uma imagem de acessibilidade eterna ao reino de Deus, onde a glória e a honra das nações serão trazidas para dentro. Apocalipse 21:26. Outro exemplo importante relacionado ao número 12 na Bíblia é o dos 144 mil selados, em Apocalipse 7, versículo 1 a 8. João, o autor de Apocalipse, descreve a visão de 4 anjos nos 4 cantos da terra, segurando ventos destrutivos. Então, um outro anjo chega com o selo do Deus vivo e ordena que a terra não seja danificada até que os servos de Deus sejam selados em suas testas. João ouve então o número dos selados, 144 mil, com 12 mil de cada tribo de Israel. Mas como o número 144 mil está conectado ao número 12? Basicamente, você pega 12, que representa completude, multiplica por 12 novamente, 12 vezes 12 é 144, e depois multiplica por 1000, um número frequentemente usado na Bíblia para significar uma grande multidão completa. Então, 144 mil grita perfeição completa na numerologia bíblica. Mas por que usar essa matemática? Na Bíblia, os números não são apenas cifras. Eles contam uma história, transmitem uma mensagem. Quando você vê 144 mil em Apocalipse, é como uma mensagem codificada, dizendo que este é o ajuntamento completo e perfeito do povo de Deus. Não é necessariamente sobre um número literal, mas sobre o que ele representa. É interessante como esses números se entrelaçam e como ambos apontam para algo inteiro, completo e divinamente perfeito. O número 12 estabelece o fundamento e os 144 mil expandem essa ideia para uma escala celestial grandiosa. Então, quando lemos sobre os 144 mil em Apocalipse, não se trata apenas de contar cabeças, mas de entender a completude e a perfeição do plano de Deus para seu povo. É como perguntar: estamos fazendo parte desse grupo completo e perfeito? Estamos contribuindo para a totalidade do reino de Deus? É uma maneira simbólica de olhar para o nosso lugar na grande narrativa de Deus. Onde isso aparece na Bíblia? Os 144 mil são mencionados no livro de Apocalipse, que é conhecido por sua importância em revelar as coisas do fim dos tempos. Eles aparecem primeiro em Apocalipse 7:4, onde João escreve: "E ouvi o número dos que foram selados, 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel." Mais tarde, em Apocalipse 14:1, João os vê novamente com o Cordeiro, Jesus, no Monte Sião. Qual será a missão dos 144 mil? A missão deles está intimamente ligada ao período da grande tribulação. Essas pessoas são descritas como sendo seladas por Deus, o que sugere que são protegidas para um propósito especial. Em Apocalipse 14:3 a 4, eles são descritos como aqueles que foram redimidos da terra e que seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Isso implica uma missão de testemunho fiel e serviço durante tempos difíceis.
Em Apocalipse 24, vemos pessoas que viverão e reinarão com Cristo por 1000 anos. Isso é frequentemente entendido como os mártires e aqueles que permaneceram fiéis a Jesus, recusando-se a adorar a besta ou receber sua marca. A conexão entre esses indivíduos e os 144.000 é um assunto de debate entre estudiosos e teólogos. Alguns os veem como sendo os mesmos, enquanto outros acreditam que se tratam de grupos distintos. Mas o que a Bíblia realmente diz sobre quem são eles? Em Apocalipse 7, 3 a 4, lemos: E ouvi o número dos que foram selados, 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. E depois, em Apocalipse 7, 9, João vê uma multidão tão grande que ninguém poderia contar, vinda de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestida com roupas brancas e segurando ramos de palmeira. Isso nos leva a uma grande questão. Apenas os 144.000 vão para o céu? O ponto central é entender que o livro de Apocalipse está cheio de visões. É como uma grande pintura usando descrições vibrantes e dramáticas para transmitir verdades profundas. O número 144.000 não é necessariamente um número literal de pessoas, mas, como mencionado anteriormente, é um número completo e perfeito, simbolizando a totalidade do povo de Deus. A grande multidão é uma expansão dessa ideia, mostrando que o céu não é exclusivo para um grupo específico, mas está aberto a todos que seguem a Deus, de todas as nações e origens. Compreender o número 144.000, assim como grande parte do livro de Apocalipse, exige um equilíbrio entre levar a Bíblia a sério e reconhecer o estilo literário apocalíptico. Trata-se de fé, compromisso e da soberania de Deus, mesmo nos tempos mais turbulentos. Seja interpretado como um número literal ou simbólico, o retrato dos 144.000 nos desafia a considerar a profundidade de nossa própria fidelidade diante das provações. A principal mensagem é que o céu não é um clube exclusivo com uma quantidade limitada de vagas. É um vasto e diverso grupo de crentes de todo o mundo, unidos pela fé e de pé juntos diante de Deus. Isso é uma mensagem de esperança e inclusividade, dizendo que as portas do céu estão abertas para todos que acreditam, independentemente de onde vêm. O número 12 também aparece em outros momentos notáveis. Por exemplo, a cura milagrosa de uma mulher que sofria de sangramento há 12 anos, registrada em Mateus 9, 20 e 22. Esses 12 anos representam um longo período de sofrimento que chegou a um fim completo e milagroso, destacando o poder e a compaixão de Jesus. Outro exemplo é o das 12 pães sem fermento no tabernáculo, mencionados em Levítico 24:5. Esses pães simbolizavam a presença e provisão de Deus para cada uma das 12 tribos de Israel. Era como uma refeição significativa, mostrando que Deus sustenta todo o seu povo. Há também os 12 cestos de sobras na multiplicação dos pães e peixes, em Mateus 14, 16 a 20. Após Jesus alimentar uma grande multidão com apenas 5 pães e 2 peixes, sobraram 12 cestos cheios. Esse milagre não só demonstra o poder de Jesus para prover, mas os 12 cestos simbolizam a abundância de bênçãos para cada uma das 12 tribos, mostrando a generosidade divina. Outro exemplo importante é o dos 12 espias enviados para explorar a terra prometida, em Números 13. Moisés enviou um espião de cada tribo, representando a participação completa de Israel na exploração de seu futuro lar. Além disso, o rei Salomão nomeou 12 governadores, como registrado em 1 Reis 4:7. Salomão dividiu o reino em 12 distritos, com um governador em cada um, encarregados de administrar recursos e fornecer para o reino. Essa organização mostra uma abordagem estruturada e equilibrada de governança, onde cada parte do reino era adequadamente cuidada. Já em Esdras 8:24,
Esdras escolheu 12 sacerdotes para uma tarefa importante, refletindo a ideia das 12 tribos e a importância da liderança religiosa e responsabilidade. Outro momento interessante é a árvore da vida, que produzirá 12 frutos, mencionada em Apocalipse 22, 1 a 2. Na visão de João, a árvore simboliza vida contínua e sustento, com cada fruto representando a provisão contínua para o povo de Deus. O número 12 reaparece também nos 12 profetas menores do Antigo Testamento, cada um com uma mensagem única, mas que juntos formam um quadro completo da comunicação de Deus e suas expectativas para o povo. Em Deuteronômio 27, vemos as 12 maldições por desobediência em Israel. São listadas como uma advertência forte ao povo de Israel sobre as consequências completas de se afastar dos mandamentos de Deus. No Êxodo 15, 27, lemos sobre os 12 poços de água em Elim. Após deixar o Egito, os israelitas encontraram 12 fontes de água em Elim, simbolizando a provisão e o refresco de Deus para cada tribo em um momento de necessidade. Outro exemplo do uso do número 12 ocorre quando o profeta Elias construiu um altar com 12 pedras, conforme 1 Reis 18, 13 e 32. Elias usou 12 pedras representando as tribos de Israel para reconstruir o altar do Senhor. Foi um símbolo de unidade e de renovação do compromisso do reino dividido com Deus. Em todos esses exemplos, o número 12 não é apenas um número aleatório. Ele carrega consigo um sentido de plenitude, autoridade e a provisão ordenada de Deus. Agora que você entendeu a profundidade e o significado do número 12 na Bíblia, compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares para que eles também possam conhecer essas revelações. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para mais conteúdos como este. Deixe nos comentários qual parte da Bíblia você gostaria de entender melhor e juntos vamos explorar ainda mais. Quando a fé é forte e verdadeira, não há montanha que possa resistir. Na jornada da vida, ela é a luz que nos guia e faz o impossível existir. Com o coração cheio de esperança e a palavra de Deus a nos guiar, a fé movendo montanhas nos faz sempre acreditar. A fé movendo montanhas nos leva a lugares que jamais pensamos chegar. Com Deus ao nosso lado, nada é impossível. Basta acreditar, basta acreditar. Com Deus movendo montanhas nos leva a lugares que jamais pensamos chegar. Com Deus ao nosso lado, nada é impossível, basta acreditar. Quando a fé é forte e verdadeira, não há montanha que possa resistir. Na jornada da vida, ela é a luz que nos guia e faz o impossível existir. Com Ele, um coração cheio de esperança e a palavra de Deus a nos guiar. A fé movendo montanhas nos faz sempre acreditar. A
fé movendo montanhas, nos leva a lugares que jamais pensamos chegar. Com Deus ao nosso lado, nada é impossível. Basta acreditar, basta acreditar. Com Deus ao nosso lado, nada é impossível. Basta acreditar. Nos leva a lugares que jamais pensamos chegar. Oh, com Deus ao nosso lado, nada é impossível. Basta acreditar.